Nós dizemos que é uma formação por etapas de Jesus, e nessa formação por etapas ele envia a missão. Voltando da missão, ele aprofunda o conhecimento dos seus discípulos, e também esse aprofundamento tem um conteúdo, que são os segredos do reino. Depois nós vamos passar pelo processo catecumenal, pensando nesse trabalho importante do método. E como é que nós vamos pensar, não é? Como eram formados esses cristãos lá no começo da igreja. Os cristãos eram formados pelo processo e eles tiveram uma grande influência dentro da vida dos primeiros cristãos, do cristianismo. Como é que se deu? O seu desenvolvimento foi lá no século II, o ponto alto foi no século III e sua decadência foi no século VI. E a partir daí nós tivemos um catecumenato chamado catecumenato social, a partir do século VII até os momentos de hoje. Tá bom? Então vejam só, o catecumenato ele se instala, tem seu início lá no século II da igreja, com os santos padres. Depois ele tem um ponto altíssimo no século III, né? Ali pelos anos 300, a partir dos anos 300 e pouco, com todas as perseguições da igreja. E depois, a partir do século IV, século VI, né, ele teve a sua decadência. É claro que essa decadência ela começou um pouco antes, quando a igreja ela passa a ser a religião oficial do império. Essa decadência ela começa a existir. Bom, a partir já do século IV, quando a igreja se torna oficial do império, todo o catecumenato já passa a sua decadência e, claro, vai declinando até a gente quase não ter nada de catecumenato a partir do século V, VI, tá bom? Apesar do maravilhoso, não é? Dos frutos maravilhosos, nós tivemos muitas coisas, não é, nesse tempo. Olha, em muitos lugares e situações houve a mais, não é, sacramentalização do que a verdadeira iniciação à vida cristã. Com a decadência do catecumenato, com o fim do catecumenato, começaram a vir os batismos e as eucaristias e os crismas em série, podemos dizer assim. Porque não havia mais aquela instrução de um tempo prolongado. Como todo mundo nascia cristão, católico, então era desnecessário fazer um processo de catecumenato, tá? Então houve aquilo que nós chamamos de sacramentalização. Nascia ou se tornava cristão por causa da obrigatoriedade do império, então se dava para ele o sacramento. Esse fenômeno histórico da secularização e descristianização também foram coisas, não é, situações que provocaram também a decadência do catecumenato e também a sacramentalização. Uma sociedade cada vez mais secular. O mundo foi se descristianizando, né, a partir, por exemplo, especialmente já do século XVI, com o advento da modernidade. O mundo foi se descristianizando e as coisas foram perdendo muito valor cristão e no seu valor muito mais puro, né? E muito mais coisas foram acontecendo nesse tempo. E depois de tudo isso, né, desse salto histórico, veja, só para retomar, nós tivemos o início do catecumenato no século II, o seu ponto alto no século III, depois tudo isso foi se decaindo com a oficialização, por assim dizer, da igreja como oficial do império. Com a modernidade, tudo isso foi ganhando contornos ainda mais difíceis, até chegarmos aos tempos de hoje. E a gente deu um salto para chegar em Aparecida. Porque Aparecida questiona a maneira como se educa a fé.
e se alimenta a experiência cristã. É um grande desafio que o documento de Aparecida coloca para nós, que é justamente como a gente tem educado os nossos na fé e como nós alimentamos. Qual é o desafio? O desafio é encarar com decisão, com coragem, com criatividade, não é? Visto que em muitas partes a iniciação cristã ela é pobre e ela é fragmentada. E nós estamos em 2007, no documento de Aparecida. E nós de Aparecida para cá já se passaram 13 anos e nós temos visto que a iniciação cristã ela continua em vários aspectos ainda pobres e ainda fragmentado. Isso é importante para a gente refletir, tá bom? E como nós devemos encarar essa fragmentação e essa pobreza da iniciação cristã? Aparecida diz que nós precisamos encarar com decisão, com coragem e com criatividade. Por isso, essa coragem e essa criatividade ela é urgente. É urgente para o nosso tempo. Porque a iniciação cristã ela é um processo consistente. Ele é indispensável a um tipo de missão. E ela encara a iniciação como sinal do tempo. Eu tenho insistido que nós precisamos olhar com muito carinho, com muito cuidado, os sinais dos tempos, né? Quais os sinais que os tempos de hoje estão nos apresentando? Por isso, a iniciação cristã, que é urgente, ela é indispensável para uma missão. E agora nós temos que encarar essa missão como? Se nós tínhamos, nos anos 70, por exemplo, uma forma de encarar a missão, agora no ano 2020, a missão ela é encarada de outra forma porque os interlocutores são outros, né? As pessoas dos anos 70 são uma e as pessoas do século 21, do ano 2020, por exemplo, onde nós estamos situados, é outra. Então os interlocutores são outros, os interesses são outros, a forma de vida é outra, a cultura é outra. Por isso a missão também ela tem que ir de encontro a essa realidade aqui, a realidade do totalmente outro. A iniciação cristã exige metodologia. Existe um método para a iniciação cristã. Então a gente precisa olhar para uma forma, não é, uma metodologia que seja possível para a iniciação cristã. E aí, essa metodologia, ela é importante para a gente olhar para ela, não é? Como nós vamos encarar essa metodologia? Depois ainda a Aparecida assume a iniciação cristã, renova a sua vida, comunitária e desperta seu caráter missionário. Alguns pontos importantes da iniciação cristã, segundo o documento de Aparecida. A primeira coisa, a Aparecida assume para ela a iniciação cristã. Depois, há uma renovação na vida da comunidade com a iniciação cristã e desperta um novo jeito de ser missão. Qual é o novo jeito de missão de Aparecida? O novo jeito de missão de Aparecida é um jeito missionário discipular. Missionário discipular. Essa palavra discípulo missionário, ela é nova em Aparecida. Claro que ela não é nova no contexto da igreja toda, mas para nosso tempo ela é nova, porque ela desperta para um caráter muito importante que é o discipulado. O discipulado ele está dentro daquela proposta de Jesus, quando chamam, os dois encontram ele, né, lá na praia e diz: Senhor, onde você mora? Ele diz: vinde e veja, que é um método. Venha, faça a experiência, que você vai compreender. E a Aparecida diz que isso requer novas atitudes pastorais, lembra que nós falávamos de uma conversão pastoral, por parte de quem?
por parte dos bispos, de nós padres, de pessoas consagradas e de toda a vida pastoral da igreja, todos os agentes pastoral da igreja. Então veja, é uma conversão do todo da igreja. Para pensar numa iniciação cristã que seja eficaz, que seja eficiente, nós precisamos pensar na conversão dos bispos, dos padres, dos diáconos, das pessoas em vida consagrada e de toda a comunidade do povo de Deus, dos agentes de pastoral. Se assim isso não acontece, a gente tem uma dificuldade muito grande na aplicação do método da iniciação cristã. Tem de passar por esse processo de conversão. E a gente precisa, não é, falando de iniciação, perguntar: o que é a iniciação? O que é isso que a gente tem falado durante tanto tempo, ao longo da nossa vida, especialmente nos últimos 10 anos, da nossa história catequética? O que é isso aqui? Iniciação, de modo geral, é começar. Em língua portuguesa, iniciar é começar. Mas no nosso caso aqui, iniciar é mais do que começar, é trazer para dentro. Iniciar tem a ver com trazer para dentro. Para dentro da onde? Para dentro do nosso ser e transformar isso que está dentro do nosso ser em gesto concreto. Iniciar isso aqui. Por isso, iniciação, ela está relacionada com o mistério. Muitos não se entendem, não entendem o que é iniciação, porque não entendem o que é o mistério. Né? A gente vai compreender mistério a partir de Paulo, né? A gente não entende porque nós não compreendemos ainda o que é mistério. E depois lá no capítulo 4 de João tem uma passagem sobre essa pergunta. Jesus diz para os seus discípulos: a vós é confiado o mistério de Deus. E o mistério de Deus não é algo escondido, é algo que vai se mostrando. Por isso a iniciação que eu trago, olha que interessante, a iniciação que eu trago ela para dentro, eu vou conhecendo e trabalhando ela dentro de mim, e eu vou revelando ela aos meus catequizandos, ao povo a quem eu me dirijo. Então eu vou trazer aquilo para dentro de mim e vou transmitir aquilo aos poucos para os meus, né, no nosso caso aqui, catequizandos. Então, mistério é algo que não é escondido, mas é algo que vai se revelando. Ele aparece pouco no Antigo Testamento. É muito usado na literatura de Paulo, a palavra mistério. Significa o desígnio de Deus para a salvação da humanidade. Por isso, Paulo encontra o mistério na pessoa de Jesus, quando ele define mistério pascal. O que é o mistério pascal? É a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. A iniciação cristã tem como conteúdo central justamente isso aqui: refletir a vida, a morte e a paixão de Jesus. Isso aqui é mistério. O que é mistério pascal, quando nos perguntarem? É a paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? A vida, a morte e a ressurreição de Jesus, a ascensão, né? Todo esse compêndio que reflete a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, se quisermos também o Pentecostes. Veja, quando eu falo de mistério, estou falando disso aqui. Por isso que quando eu falo de iniciação, eu estou falando de um ensinamento sobre esse mistério, sobre esse, vou chamar de compêndio, sobre todos esses atos aqui de Jesus. Tá bom? Isso aqui tem que ficar muito claro em nós. E a mensagem cristã apresentada como mistério leva naturalmente à realidade da iniciação. Então, na medida em que eu vou apresentando esse mistério pascal de maneira apaixonada, esses
esses atos do mistério pascal, a pessoa naturalmente ela vai se apaixonando e ela vai iniciando, por assim dizer, em si um processo de maturação da sua própria fé. Ela vai sendo iniciada, ela vai trazendo para dentro. Olha lá como é que é importante. Na medida em que você vai traduzindo esse mistério na vida do outro, ela vai trazendo para dentro, vai trazendo para dentro, vai maturando tudo isso e vai se convencendo ou se convertendo, não é? Por isso o mistério é algo fascinante, é sublime, é fantástico, é algo inacessível. Por que que é inacessível? Porque ela vai se mostrando aos poucos, porque o mistério vai se mostrando aos pouquinhos. E esse segredo é um segredo que se manifesta. Lembra que o mistério como segredo é algo que se manifesta. Mas vai se manifestando aos poucos e aqueles que vivem o processo da iniciação, não é? Então o iniciado vai bebendo desse mistério e vai transformando a sua vida. Qual é o mistério? A vida, a paixão, a morte, a ressurreição, a ascensão e a vida em comunidade, que é o Pentecostes. Então tudo isso faz parte do grande mistério. E depois, e a gente encerra por aqui por hoje, para falar desse mistério, o acesso ao mistério não é através de ensino teórico ou a aquisição de certas habilidades. Ele não acontece desse jeito. O acesso ao mistério não é algo teórico, é desse jeito, né? Existe uma teoria para se ter acesso ao grande mistério de Deus. Não. É preciso ser iniciado para ter acesso ao mistério, não é? Isso é importante. E como é que a gente é iniciado? Através de ritos que são desenvolvidos, não é? E esses ritos foram desenvolvidos lá na antiguidade. Lembra do catecumenato primitivo? Lá no catecumenato primitivo, os ritos foram desenvolvidos e a gente traz esses ritos para a nossa realidade e vai fazendo com que cada catequizando, cada catecúmeno passe por esses ritos e eles vão atravessando etapas e bebendo do mistério e colocando esse mistério na vida e se convertendo para a vida no mundo, não é? Então isso aqui é importante. Olha que legal. Esse iniciado, não é preciso ser iniciado a essas realidades maravilhosas através de experiências que marcam profundamente a pessoa. E quais são essas experiências que marcam, né? São os ritos, são as etapas. Tudo isso aqui é importante que a gente vai falar deles mais à frente. Mas para a gente chegar nos ritos e nas etapas, a gente precisa compreender que o iniciado, que a iniciação, ela tem que trazer para dentro, não é? Então a função nossa de catequista ou de catequistas é fazer com que esta pessoa ela beba da fonte, ela tenha esse encontro, e é um encontro que não acontece de uma única vez, né? É um encontro que vai acontecendo, é um encontro que vai se renovando e a pessoa vai bebendo do mistério. Portanto, a catequese ela tem como fim último apresentar ao povo um grande mistério que se mostra. E o grande mistério que se mostra, segundo Paulo, é o próprio Jesus Cristo. Por isso, o conteúdo principal da nossa pregação na catequese não pode ser outro senão Jesus Cristo. Nosso encontro quarto fica por aqui e nós vamos amanhã continuar a partir daqui falando dessa iniciação e desse mistério para que a gente possa ir aprofundando o nosso conhecimento, mas aprofundando o nosso conhecimento e procurando aplicá-lo primeiro em nós para depois chegar no outro. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.